Fala galera, muito bem-vindos de volta ao canal Rock and Roll, onde a gente fala sobre estilo de vida, sobre rodas, principalmente com dicas de viagem, manutenção, preparação, novidades, equipamentos e, o que mais importa, como desfrutar e aproveitar melhor não só o tempo sobre as rodas, mas também no seu destino, tomando sua cerveja artesanal, escutando sua música. Vamos continuar aqui abordando um pouquinho sobre como preparar a sua viagem sobre rodas, sua road trip, seja com moto, com carro, com motorhome. Mais especificamente falando sobre moto, é o grande mote aqui do nosso canal. A gente falou um pouquinho no vídeo anterior sobre a importância de planejar e de se conhecer, de pensar o seu psicológico. Você é uma pessoa que gosta mais de segurança, de ter tudo planejado, ou gosta de ter um pouco mais de liberdade e flexibilidade, correndo o risco de eventualmente ficar sem um hotel, alguma coisa assim. Esse segundo vídeo da série a gente vai falar sobre alguns itens básicos para preparação prévia. A gente abordou alguns pontos como ter uma planilha, ter um mapa geral da viagem. Depois a gente traz até mais detalhes nos próximos vídeos sobre como fazer essa planilha. Mas aqui, essa preparação prévia, alguns itens básicos para você pensar e considerar. O primeiro deles é a rota e a navegação. Então eu acho que colocar no seu checklist, você ter o tempo para pesquisar a rota, pesquisar não só a origem e destino, mas por onde você vai passar, quais são as estradas, os locais de parada, postos de combustível nesse caminho, eu acho que é super importante. Depois também é muito importante você fazer o download de mapas para uso offline. Você pode fazer isso pelo seu Google Maps, pelo seu mapa do seu celular, o mapa que você preferir. Obviamente, se você estiver conectado numa zona com 3G, 4G, 5G, logo mais, você não vai ter esse problema. Mas em muitos momentos a gente sabe que você tem zona de sombra, que você não vai ter sinal de GPS, ou você vai estar fora do país e às vezes você não tem uma cobertura internacional de dados. Então, você tem como fazer o download das rotas para uso offline. Então, depois dá uma checada como fazer isso no seu aplicativo. Aplicativos que também podem te ajudar, além de inúmeros blogs online, fóruns, discussões. Existe um aplicativo especialmente que eu sugiro, ele não é muito famoso no Brasil ainda, mas ele chama Calimoto, Calimoto. Você pode fazer o download para Android ou para iOS, para iPhone. É um aplicativo super legal, ele mostra não só destinos, mas ele mostra as principais rotas, é fácil de ver, com dicas de outros viajantes, você vê o traçado. Então, às vezes, para pegar uma ideia ou outra, é um ponto que você acha várias opções de uma só vez. A outra questão é checar o clima, eu falei disso um pouquinho no vídeo anterior. Não só a questão da temperatura e do regime pluviométrico, né, se você está no período de chuva ou não chuva, pensando que em outras regiões a questão de chuva difere um pouquinho do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, quem está no Nordeste vai ter temperaturas e regime de chuva diferente do Sudeste. Mas pensando no nascer do sol e pôr do sol, que é o que regula o número de horas com claridade para você rodar por dia. Também isso vai regular se você tem alguma limitação para chegar numa balsa, alguma coisa, se você tem estradas, dependendo de onde você está rodando, né? Muita gente vai para Alpes europeus ou para montanhas dos Estados Unidos ou mesmo para cruzar a Cordilheira dos Andes. Em alguns períodos do ano você tem neve, principalmente com altitude. E com neve eles não limpam, eles não dão manutenção dessa estrada no inverno, então você precisa se planejar para não ter nenhum inconveniente. Além de todos esses pontos estão relacionados principalmente com a rota e com a navegação, você também, um último ponto, estava me esquecendo, se você usa GPS, o que eu super recomendo, um Garmin ou qualquer GPS para moto, você ter os mapas atualizados para evitar também de você ficar no escuro. Eu sempre, na verdade, eu tenho o GPS na moto, para mim é essencial, não gosto de usar o celular, se você depende muito do celular, em algum momento se você perde o celular, se ele é danificado, alguma coisa, você fica no escuro e não é legal. E também o celular eu deixo como um backup,
Então eu tenho o mapa na moto, eu tenho o celular com todos os mapas com download feito. Se alguma hora eu tenho o mapa da moto fica meio louco, o mapa do Garmin fica meio louco, eu tenho o mapa do celular para me orientar. E, obviamente, manter o mapa do celular atualizado, do Garmin atualizado também. Segundo ponto, comunicação. Comunicação é uma coisa que dá bastante segurança para a gente. A gente tem celular hoje em dia, a gente consegue falar, mandar mensagem para casa, foto e tudo mais, recorrer a um seguro, a um socorro se for necessário. Mas para quem vai viajar tem que pensar muitas vezes que se você vai sair do país, você tem que ter um plano internacional de dados ou desbloquear o seu celular para uso no exterior ou planejar a compra de um chip que você, seja na fronteira do outro país ou então você comprar um chip que te permite o uso em vários países. Outro ponto muito importante que muita gente esquece, questão de dinheiro e documentos. Para quem vai viajar internacionalmente, você precisa de seguro. O seguro é obrigatório em alguns países. A tal da carta verde para segurar em alguns países. No Chile você tem um outro documento. Então fazer esse seguro antecipadamente, você pode até fazer na hora na alfândega, você vai pagar um preço adicional, vai ter uma demora a mais. Então se planejar é sempre importante. Por exemplo, a fronteira da Bolívia é bem complicadinha para você fazer isso, eles não exigem muita coisa, mas se você não para na primeira cidade, depois e regulariza a situação, logo na sequência você vai separado pelos guardinhas, são os guardas que ficam com uma cordinha, os policiais ficam com uma cordinha no meio da estrada, eles vão exigir um documento, se você não parou nessa cidade para pegar o documento, eles podem até reter a moto, tem muito problema sobre isso, muito relato sobre isso, então se planejar, lê bastante sobre o destino. E com relação a dinheiro também, além de documentos, né, obviamente documento da moto e tudo mais, se a moto estiver financiada, se a moto estiver alienada, muitas vezes você precisa de uma carta do banco permitindo que você saia do país, porque afinal de contas ela não é 100% sua ainda, ela está financiada, mas a questão de dinheiro mesmo, né? Então hoje a gente está acostumado, no nosso país você tem o cartão do banco, você usa muito débito, crédito, você vai usar internacionalmente, se você usar crédito você vai pagar IOF, 6,38% em cima de cada operação financeira que você realizar fora do país, então vai aumentar teu custo, você vai pagar uma taxa de câmbio que não é o câmbio mais favorável, que é o câmbio do seu cartão, e não necessariamente vai ser aceito. Então se você planejar usar o seu cartão, fazer o desbloqueio internacional do cartão e também tentar levar sempre um pouquinho de dinheiro, não é todo lugar que aceita cartão, então muito lugar você precisa de dinheiro mesmo. E, para ser sincero, muito lugar a polícia vai te pedir propina para conseguir esse documento na Bolívia. É incrível, você tem até um preço fixo da propina que você tem que deixar ali para o policial, senão ele não libera para você a documentação que você precisa para seguir e precisa ser em dinheiro, em papel, em espécie. Então, se planejar para ter um pouquinho de dinheiro, ou sacar dólar e ir trocando no meio do caminho, ou já tentar ter pelo menos um pouquinho em cada moeda local, é muito importante, principalmente ter trocado, porque se você precisar para comprar uma água no meio do caminho, a pessoa não vai te trocar uma nota de $100. E para quem quiser levar dinheiro, que eu super recomendo, não é a coisa mais sexy, né? Não é o predecessor da pochete, mas a famigerada doleira, né? Então você coloca na cintura, você coloca dentro da calça, e você deixa aqui os seus principais documentos e você deixa o grosso do seu dinheiro aqui. Então te ajuda a evitar de perder e também te garante que se você tiver alguma polícia corrupta ou algum elemento mal intencionado pelo meio do caminho, você não vai perder todos os seus recursos, né? Então eu deixo sempre um pouquinho no bolso, se alguém, né, enfim, nunca tive esse problema, graças a Deus, mas qualquer assalto, qualquer coisa, alguém pedir alguma coisa, então você mostra que você tem alguma coisa, só tenho isso, você entrega o que está, mas a grande maioria do seu recurso está ali na doleira. Também questão de polícia, né? Se você retira ali um bolo de um maço de nota de $100, isso a pessoa não vai aceitar $5 ali para pagar o café, então estou falando bastante sobre corrupção de polícia corrupta que exige propina, porque infelizmente é uma realidade, tá, gente? Em outros países. Continuando, então, documentos, dinheiro, desbloqueio de cartão, desbloqueio do celular e conhecer a moto. Né? Conhecer a moto, para mim, não é só revisar a moto, é você conhecer a moto. Então, você vai fazer a revisão, depois de deixar um vídeo para vocês com os mecânicos, super amigos meus,
eu sou aquele cara chato, eu gosto de ficar em cima, não porque eu não conheço, mas porque eu gosto de entender o que você está fazendo, como você solta essa pinça do freio, porque se um dia, no meio de uma viagem, eu precisar fazer alguma coisa, eu pelo menos tenho o conhecimento para eu conseguir fazer, ou pelo menos sei mais ou menos por onde começar. Né? Então, por mais que você saia com a moto super revisada, tudo certo, você não sabe o que vai acontecer, então pelo menos tem uma base de onde achar a bateria, de você tirar um polo positivo, um polo negativo, fazer uma ligação direta, desplugar os polos da bateria para fazer um reset se ela tiver uma pane da injeção. E você também conhecer sua moto é super importante, né, de qualquer forma. Então, inclusive outra dica é você levar um manual, o kit de ferramentas, depois isso vai estar no nosso vídeo sobre checklist de viagens, mas como o manual com espaço e tudo mais, pelo menos ter um manual em PDF sempre no seu celular é legal, porque se tem alguma coisa, algum fusível, alguma coisa que você não sabe onde localizar, você recorre ali rapidamente. Além de conhecer sua moto e saber onde estão as coisas, é sempre pensar não só em como ela está antes de sair, mas pensar que você vai rodar uma viagem de 10, 20 mil quilômetros, você vai precisar fazer manutenção no caminho. Então, preparar essa manutenção no caminho, saber... então, olha, daqui 10 mil quilômetros eu vou estar no meio do deserto. No meio do deserto vai ser difícil de achar infraestrutura. Então, às vezes, antecipar a manutenção para quando eu estiver, por exemplo, em Santiago, antes de ir para o Atacama, porque em Santiago eu consigo achar pneu com facilidade, parte elétrica, sempre preferencialmente ligar antes, verificar, deixar encomendado, deixar às vezes até pré-agendada a manutenção, porque invariavelmente um pneu de moto não dura 20 mil quilômetros. Então, se você vai fazer uma viagem longa, você vai precisar de uma troca de pneu no meio da viagem. Então, se programar para isso também é super importante. Né? E se programar, então, itens básicos, né? Bateria. A bateria ainda está boa, ela ainda dura, mas você vai pegar frio, por mais que você está rodando bastante, pode ser que ela te deixe na mão no meio da viagem. Então, antecipa a troca. Quem tem moto com corrente, não tem cardan, não tem correia, você vai precisar lubrificar várias vezes durante a viagem, levar lubrificante. Pneu, como eu já falei, né? O pneu da moto, principalmente o traseiro, não dura mais do que 12, 14, 15 mil quilômetros. A pastilha de freio é outra coisa, você não vai pensar em trocar a pastilha só quando você começar a sentir que já está a pinça pegando no disco, então você tem que se programar. Troca de óleo, outra coisa, você vai rodar 20 mil quilômetros, você vai precisar fazer algumas trocas de óleo no meio do caminho. E por fim, uma das coisas que eu falei no último vídeo é conhecer a si mesmo, né? Conhece a ti mesmo, conhecer o seu psicológico, o seu estilo de viagem, o que te deixa ansioso, o que te deixa tranquilo, conhecer o seu físico, a sua mente, para você poder fazer uma viagem tranquilo. Então, sempre se treinar antes, se habituar antes, não partir para uma primeira viagem muito longa. Gosto sempre de contar a história. A primeira viagem maior que eu fiz internacional de moto foi para o Ushuaia. O colega meu que saiu comigo me deixou depois de 2 dias. Ele não estava preparado com o equipamento ou o estado psicológico dele. Depois de alguns anos, ele fez essa viagem, aproveitou, gostou muito. Mas então, essa questão, você não vai comprar uma moto e sair logo para fazer uma viagem internacional. Então, acostuma com a moto, acostuma com o equipamento, acostuma com os acessórios. Antes, eu gosto sempre de dar o exemplo, um jogador de futebol, ele não compra uma chuteira nova para usar numa decisão para bater pênalti. Ele treina com ela antes, ele acostuma antes. Então, você não vai querer partir para o ao vivo e a cores direto. Então, usa o equipamento antes, faz viagens curtas antes. Aprende isso, sempre vai te dando elementos de como cuidar um pouquinho da manutenção, de alguma coisa que aparecer, alguma curiosidade. E mesmo sobre você é uma pessoa que fica ansiosa, né? A cada quilômetro, uma viagem longa, você está mais longe de casa na ida. Então isso mexe um pouquinho com a cabeça, né? Nossa, eu estou no meio do nada, eu estou num país que ninguém fala minha língua, aqui eu não tenho o 0800 do seguro, não funciona. Então pensar em tudo isso. E como bônus, né, faixa bônus aqui, dicas adicionais, né? Além dessa questão de acostumar não só com a moto e tudo mais, é com o estilo de viagem. Então você vai rodar carregado, com garupa, então planejar dentro dessa perspectiva. Então faz umas viagens com garupa, carregado e tudo mais. Você vai pegar a estrada de terra, não deixa para aprender como sua moto reage numa estrada de terra, como ligar o modo de condução off-road no meio da viagem. Então pega umas viagens, pega dicas, faz treinamento ou pelo menos roda próximo da sua cidade numa condição semelhante.
mais de uma vez e antes da viagem. E segundo ponto, segunda dica bônus que eu dou, já durante a viagem, mas eu vou antecipar um pouquinho, eu sei que quando a gente está indo para a cidade vizinha e tudo mais, a gente gosta de dar uma acelerada, gosta de dar uma puxada e tudo mais, mas mototurismo não é velocidade, é como se fosse uma maratona. Ela é muito mais a persistência e a regularidade do que você fazer um sprint e parar logo depois. E por que eu falo isso? Moto ela tem uma autonomia limitada. Tanque de combustível, por mais que você esteja numa BMW GS, você tem 30 litros. Se você for a 180 por hora, ela vai gastar mais, você vai precisar parar mais vezes. No final de um dia que você vai rodar 800 km, o número de vezes a mais que você parar não vai compensar a velocidade extra que você ganha, o tempo que você ganha na pista. Então manter uma regularidade, tudo bem que andar 20% acima do limite, não estou incentivando, nem desincentivando, mas você quer puxar um pouquinho mais, porque o limite é baixo, o limite de algumas vias 80 por hora, então eu quero ir acima, sua decisão, mas ir puxando muito vai aumentar o seu consumo e você vai precisar parar mais e vai aumentar muito o seu cansaço, sua cervical, pela questão do vento, por mais que você tenha bolha na moto de proteção, e sua tensão, né? Você vai andando mais tenso, você vai tendo que estar mais atento e você não consegue ter essa tensão ao longo de um dia de 8 horas rodando a 160 por hora. Né? Então, eu acho que é uma dica, mototurismo é sobre, por mais clichê que seja, aproveitar o caminho, aproveitar a jornada e não simplesmente querer chegar rápido para contornar curva e chegar rápido e competir. A gente tem track day, a gente tem autódromo, acho que é muito mais adequado, muito mais seguro para isso. Mas esses são alguns pontos que eu queria trazer sobre pontos importantes e dicas de como preparar uma viagem. Depois acompanha nossos outros vídeos sobre a questão do psicológico, a questão dos equipamentos, a questão da planilha, a questão de ter um checklist de viagem e deixe também seus comentários, suas dicas, algum ponto que eu esqueci de comentar, algum outro ponto que eu esqueci de trazer ou outra coisa que você queira que eu possa adicionar, algum conteúdo extra. E a ideia nossa é ter sempre esse diálogo franco e aberto. Fico por aqui hoje, siga nossos próximos vídeos, até a próxima, tchau!